Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, espero que tenham tido uma boa segunda-feira. Final do dia de segunda-feira vamos aqui fazer um vídeo de opinião. Eu fiz um vídeo de notícias de manhã, só que não deu para... O áudio não ficou com qualidade e tive que apagar o vídeo porque aquilo não se ouvia nada. E portanto não vale a pena estar aqui a replicar um vídeo de notícias, porque as notícias são boas, é bom saber as notícias pela fresquinha, como se costuma dizer, pela manhã. Agora ao final do dia já são notícias rebatidas, não é? Portanto, vamos aqui fazer uma edição de opinião e comentário relativamente à situação do João Félix, do Coxo, do João Neves e também do António Silva. Principalmente serão estas as temáticas. Bom, relativamente ao João Félix, a comunicação social está aqui um pouco contraditória. Há quem diga que o Benfica está a negociar o João Félix, que já falou com o empresário Jorge Mendes, que já tentou perceber as condições. Há quem diga que não, que o Benfica não tem interesse no João Félix, que eventualmente se o João Félix vier, será só no fim do mercado, numa situação vantajosa para todas as partes, que não é uma prioridade. Portanto, há aqui visões antagónicas consoante o órgão de comunicação social, consoante o jornal desportivo, consoante o comentador televisivo. Portanto, não há aqui o mínimo consenso sobre aquilo que está a passar. O que nós sabemos, o que é certo e sabido, é que o João Félix tem uma relação não muito simpática com o Simeone e, nessa medida, a permanência dele no Atlético de Madrid é praticamente impossível. Para além da questão com o Simeone, também tem a questão com os adeptos. Portanto, a coisa não está favorável para ele no Atlético de Madrid. Sabemos também que ele esteve na seleção portuguesa e que não teve assim muita utilização e que, inclusivamente, ficou ligado, no meu entender, de forma um pouco injusta, à derrota nos quartos de final. Porque, de facto, foi ele que falhou o penalti, mas quando se perde, perdem todos, quando se ganham, ganham todos. Mas tem esta participação negativa na seleção portuguesa, tem um ano no Barcelona que foi razoável, não foi nada demais, e tem também atrás dele um histórico de não se afirmar desde a sua saída do Benfica. Não se afirmou no Atlético de Madrid, não se afirmou no Chelsea, não se afirmou plenamente do Barcelona, e, portanto, tendo em conta todo este histórico, o Atlético de Madrid nunca pode pedir um valor perto dos 120 milhões, nem pensar. Portanto, o Atlético de Madrid aparentemente está a pedir 60 milhões por 50% do passe, ou seja, está a avaliar o jogador em 120 milhões, o que não é correto, tendo em conta este histórico negativo do jogador desde que saiu do Benfica. O único ano que ele esteve feliz na sua carreira foi aqueles meses que ele fez no Benfica, já nomeadamente com o Bruno Lage, a fazer uma dupla com o Seferovic, se não me engano, onde teve uma importância muito grande nesse título que o Benfica conquistou. E que, portanto, não me parece que avaliar o jogador neste momento em 120 milhões seja um valor correto. Quanto à possibilidade de ele vir ou não, eu acho que a possibilidade é real. Acho que se o Benfica quiser contratar o jogador, que é possível contratar dentro de uns parâmetros minimamente aceitáveis. Portanto, dentro dos parâmetros dos 20 milhões por 50% do passe, 25 milhões na melhor das hipóteses e não mais do que isso. Quanto ao ordenado do jogador, o jogador pode vir ao abrigo do programa de regressar, parece que não, já uma diferença fiscal de menos 50%, o que também é benéfico. E, portanto, tendo tudo isso em conta, tendo em conta que o Roger Smith, que era um jogador, ou por norma, que era um jogador mais dinâmico, mais rápido, mais desenvolto a jogar atrás do ponta-lança, parece-me que o João Félix poderá ser a jogador ideal em teoria. Obviamente nunca pode vir dentro dos 60 milhões ou dos 30 milhões ou com um salário de 8 milhões, nunca pode vir nesses termos. Terá que vir numa cooperação e num entendimento mútuo entre o jogador, Atlético de Madrid e Benfica, para o jogador vir dentro das condições possíveis para o Benfica. O Benfica pode contratar este jogador, mas não entrando em loucuras. É esta a minha posição. Portanto, tentar perceber se é possível contratar o jogador, mas sem entrar em loucuras financeiras. Quanto àquilo que se está a passar ou não, não sei, a comunicação social, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, eu estou aqui apenas a dar a minha opinião, tendo em conta esta possibilidade. Portanto, objetivamente, o jogador a vir nunca poderá fugir ao teto salarial do Benfica, nem nunca poderá fugir ao orçamento para transferências do Benfica, que normalmente são 100 milhões de euros, grosso modo, por ano, que o Benfica gasta em reforços. Tendo em conta que para agradar os mercados, como vocês sabem que o Benfica está no mercado, na bolsa financeira, hoje em dia isso é assim que funciona, para agradar os acionistas do Benfica, obrigatoriamente tem que sempre vender um jogador para os acionistas ganharem os seus dividendos. E, portanto, também já sabemos que vai ter que sair alguém, por um bom preço. E quem é que vai sair? Falou-se, agora estamos a mudar de tema já, falou-se em António Silva, inicialmente, só que o António Silva também não teve uma participação no Euro que valorizasse o jogador, ficou ligado também à derrota da Geórgia, injustamente, porque aí toda a equipa jogou mal. Portanto, foi um jogador que não se valorizou. Portanto, o Benfica também alcançar aquela fasquia dos 100 milhões por um central que tem 20 anos, grande margem de progressão, mas que não conseguiu se afirmar em termos europeus, também acho difícil. Portanto,
António Silva fez uma grande primeira época com o Otamendi, foi lançado por Roger Smith. Neste momento não me parece que existe um clube disposto a pagar 100 milhões ou perto disso para António Silva, portanto António Silva aparentemente não será o jogador que vai agradar ao mercado. Qual é que é o jogador que aparece aqui também como possível saída? João Neves, que seria obviamente um tiro no pé da direção, porque a direção já tem esta contestação por ter mantido o Roger Smith. Se for vender o João Neves abaixo do valor expectável, vai ter uma contestação ainda maior. E, portanto, por uma questão de estabilidade diretiva e uma questão de estabilidade também da equipa dentro de campo, não me parece que o João Neves, neste momento, saia, a não ser que apareça alguém a pagar os 120 milhões da cláusula ou um valor perto disso, que seria os 100 milhões, que é o patamar mínimo estabelecido pela direção do Benfica. E, portanto, o que também não acredito que algum clube neste momento pague 100 milhões pelo João Neves, precisamente porque o João Neves também não valorizou no Euro. E, portanto, o João Neves não renovou com o Benfica. Porquê? Para já, a renovação era apenas uma premiação salarial. Não renovou para o Benfica porque o João Neves está a aguardar até ao final do mercado. Portanto, eu acredito que a melhor altura para o Benfica negociar com o João Neves uma renovação será no final do mercado. Chega ao final do mercado, meu amigo, olha, não apareceu aqui nenhum clube interessante, nem para ti, nem para nós. Portanto, nós queremos te compensar com um bom salário. Vamos falar. Pronto. E aí sim, com certeza que o jogador irá renovar. Quanto ao Coxo, o Coxo, como vocês sabem, é um jogador que brilhou na Liga dos Países Baixos. É um jogador que diz que gosta de jogar a 10 e tal, ou mais adiantado no terreno, mas eu estive a ver, só se ajudares do 0-0 e dos sites que fazem a posição do jogador em campo, estão enganados, porque os sites dizem que ele também jogava mais adiantado no terreno, algumas vezes, mas outras vezes jogava a médio centro, como número 8. Portanto, quer dizer, não é só no Benfica que ele jogava a 8. Eu acho que o Coxo é um jogador muito forte no passe, mas no passe em toda a sua amplitude. No passe longo, no passe curto, visão de jogo. Portanto, é um jogador que tem um nível de passe espetacular. E a ideia do Roger Smith foi assim, bom, já tenho o Rafa para disparar, já tenho um ponta de lança para marcar golos, já tenho, entre aspas, porque realmente tivemos um problema com o ponta de lança, mas vocês estão a perceber a ideia. Já tenho um avançado, já tenho o Rafa para jogar quando quiser dar profundidade, Rafa, ou seja, saídas em contra-ataque, o dito contra-golpe, jogador logo a sair, linha da defensiva, faz logo o passe para o Rafa em velocidade, que o Benfica marcou muitos golos assim. Portanto, o Rafa tem que jogar ali, foi o que o Roger Smith pensou. Depois tenho que ter o Di Maria, excelente armador de jogo pela direita, porque é onde ele está habituado a jogar. Depois, para o lado esquerdo, Tavaneres também é um craque de todo tamanho. Onde é que eu vou pôr o Coxo? Nós temos de pôr no lugar do treinador, no meio campo como 8. Porquê? Porque ele na primeira linha de passe é brutal. Tem uma linha de passe, ele consegue virar jogo de uma maneira brutal. Só que o jogador diz que não quer jogar aí. Não quer jogar aí, quer jogar a 10. Quer jogar a 10, vai arranjar um problema com os seus colegas, vai arranjar um problema com o treinador. E tudo bem, tu podes ter um desabafo, quer jogar a 10, mas se repetires isso constantemente, começa a ficar um bocado chato. Portanto, podes dizer uma vez, é desagradável, o pessoal come e cala. Dizer duas e dizer três já começa a ser demais. Portanto, o jogador tem que jogar onde o treinador decidir. Rende mais a 10. Eu vi os jogos da Turquia, ele não rendeu nada de jeito, desculpem lá. Eu acho que ele é um jogador que tem uma qualidade de passe brutal e que podia ser aproveitado sendo numa primeira linha de construção ou um bocadinho mais à frente. Eu acho que ele pode render bem nas duas posições. Se calhar rende melhor um pouco mais adiantado, porque não defende tanto, mas um pouco mais adiantado também não tem tantas linhas de passe e também não consegue aplicar o seu passe longo. É mais passos médios curtos. Portanto, entre o deve e o haver, acho que o jogador tem benefícios em jogar mais à frente e tem benefícios em jogar ligeiramente mais atrás. E ele tem 24 anos, quer dizer, tem 24 anos, não sabe defender, aprende. Com 24 anos não posso estar aqui e dizer que não quer correr, não, os outros que defendam, quer jogar a 10. Não. 24 anos és um puto, ou 24 ou 23. Ele, apesar de ter cara de veterano, ele é um gajo novo. Portanto, tens que correr, tens que aprender, tens que estar disponível, para onde colocarem a jogar. Portanto, se jogasses a 8, tinhas potencialidades para isso, tens que querer, porque tens uma qualidade de passe brutal, passe longo, que não vais conseguir aplicar o teu passe longo se jogares mais à frente. Mas pronto, eu também posso confiar em ti a jogar mais à frente, mas a jogar mais à frente tens que ver se não há lá nenhum jogador melhor que tu para essa posição, é só isso. Porque agora se o João Félix também tem que defender o Coxo, que é um jogador que tem qualidade, mas tendo em conta o investimento que foi feito e tendo em conta aqui a questão de estar sempre com as bocas de quer jogar a 10, se calhar ele vai ter que sair para o Liverpool, porque o Liverpool tem um treinador que já treinou o Coxo e poderá ser uma boa opção para o Coxo. Pode ser bom para o jogador e pode ser bom para o Benfica. Bom para o Benfica, que reavê o dinheiro gasto, e bom para o jogador que vai
para o pé de um treinador conseguir tirar proveito dele. Mas se o jogador ficar, eu também não me oponho, não é? Se o jogador ficar, com certeza terá que ser aposta. E se for aposta, tem que dar mais do que aquilo que deu a época passada, jogando a 10 ou jogando a 8. Quem é que era o outro jogador que faltava a falar? Já falamos aqui do João Félix, do António Silva, do João Neves, do Coxo. Faltam as laterais. Portanto, eu acho que as laterais, direita e esquerda, deve ser a prioridade. Porquê? Para já, porque na direita o Bá teve vários problemas de lesões durante a época. A primeira época do Bá foi muito boa, a segunda época foi razoável. Porquê? Porque teve muitas lesões, teve o tal edema ósseo, esteve sempre parado e, portanto, é bom ter ali uma concorrência direta para o Bá. Para o lado esquerdo, idem aspas, quer dizer, o Jurasek não conseguiu render, tivemos que inclusivamente jogar com 3 centrais porque houve uma altura que nem sequer tínhamos laterais e, portanto, é importante ter ali alguém que dê concorrência ao Carreras, que é um jogador que tem potencial, mas é importante ter ali um concorrente à altura. Falou-se no Gosens, eu não sei dizer bem o nome deste jogador, mas é um alemão que fez carreira, no caso, a Itália, no Atalanta, portanto, surge clubes italianos como a Bolonha na linha da frente para o contratar, foi para o União de Berlim e quer jogar a Champions. Só que o jogador tem 30 anos. 30 anos, valor de mercado, estão a pedir entre, salvo erro, 10 milhões de euros. O Benfica está disposto a pagar esses 10 milhões de euros. Até dá um prémio, até dá mais 2 meses para objetivos, se for preciso. Só que depois chega-se à parte de negociar o contrato e o jogador pede 5 milhões de euros. 5 milhões de euros a 3 anos para um jogador de 30 anos é um investimento muito grande. E nessa medida, segundo, salvo erro, acho que li isso no jornal A Bola, o Benfica desistiu desse jogador. Porquê? Não porque o Benfica não pudesse chegar aos 10 milhões de euros, mas sim porque o Benfica não está disposto a pagar 5 milhões de euros por um jogador que está com 30 anos e que quer 3 anos de contrato. Portanto, acho que o problema tem a ver essencialmente com o ordenado. Se o jogador tivesse um ordenado mais baixo, com certeza que já teria a camisola do Benfica vestida. Com o salário que o jogador alegadamente tem, torna-se complicado. De qualquer forma, eu acho que é prioritário reforçar aquele setor. 2 laterais para concorrer com os nossos 2. Atualmente temos o Bá e o Carreras, faltam outros 2. O Freddy Costas, há muita gente que não gosta do Freddy Costas a jogar lateral, mas a verdade é que ele joga bem em qualquer lado, até mesmo a lateral, inclusive bateu o seu recorde de assistências de sempre, foi este ano, e fez uma boa época, no meu entender. Quer dizer, o pessoal quer o Freddy Costas mais à frente do terreno. Tudo bem, eu também quero, mas quem é que vais tirar? Depois, quando começar a época, não venham com a conversa de o Neres não está a jogar, ele não está a aproveitar o Neres. Não, o Freddy Costas não está a jogar, ele não está a aproveitar o Freddy Costas. Quer dizer, mas não podem jogar 13 e 14 jogadores, tem que jogar 11. Não está a aproveitar o Coxo. Mas o pessoal tem que se decidir. Mas querem um bom plantel ou querem estar sempre a embirrar com o treinador que não faz substituições, que não mete os jogadores a jogar? Depois o treinador faz aquilo que é contra o seu DNA, que é rodar jogadores, que é mudar jogadores e a coisa não funciona bem. O Roger Smith funciona bem, é com aquele 11 típico, sempre aquele 11. E depois mudou uma outra peça. Foi assim que ele foi campeão e foi assim que ele fez uma boa Liga dos Campeões. Agora, com a cantiga do vamos trocar jogadores, temos que pôr este, este, este e este. E depois dá merda. Mas esperemos que esta próxima época seja boa. Bom, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Vocês não me levem a mal. É um vídeo de opinião. É um vídeo de opinião. A minha opinião, eu não sou nenhum especialista, portanto, eu não sei. Eu acho que estou certo, porque senão também não dizia, não é? Mas quem pensa ao contrário pode pensar ao contrário. Era o que mais faltava, como eu costumo dizer, as pessoas terem que concordar comigo, cada um pensa o que quiser. Isto é futebol, é importante, mas é apenas futebol, não é? Portanto, não quero aqui ninguém assistir até por causa de futebol. Portanto, forte abraço, fica até uma próxima e viva o Benfica!